A gente está aqui com o Denis Moreira. Denis, obrigada por receber a gente, por receber o projeto. E primeiro eu queria saber de você, como que você se autodenomina? Como você se classifica? Você é artista plástico, é artista visual? O que você faz? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, estar participando do projeto, para mim é um prazer. Isso é até uma questão bem atual que vem sendo colocada à tona assim, nas discussões, em palestras que eu já participei, que o artista plástico, o artista visual de hoje em dia, atualmente, não tem muito essa necessidade de estar se autorrotulando como sendo isso ou aquilo, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com literatura, também trabalho com audiovisual, em fotografia, né? Com o visual só, mas também já fiz algumas coisas de cinema. Mas a minha linhagem mesmo, que eu comecei e me desenvolvi, foi nas artes plásticas. Então fica meio complicado, assim, falar, você é artista plástico, eu prefiro nomear como artista. Tá. Assim, ser um artista e... E você começou com as artes plásticas? Eu comecei com desenho, depois pintura, fiz grafite. E quando foi? Como foi que esse universo entrou assim na sua vida? Foi quando eu comecei a me desenvolver pro lado das histórias em quadrinhos, né? A minha infância foi muito cheia assim de histórias, primeiramente pelas japonesas, né? Eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. E aí eu começava a praticar e copiar os desenhos, né? As ilustrações. Até que um dia eu encontrei um lugar, e nesse lugar eu comecei a me desenvolver e me aprofundar na cultura hip hop, que foi o rap, né? Eu já gostava do estilo musical. Mas lá, quando eu gostava de desenhar já, eu descobri o grafite. Aí pelo grafite eu vi uma necessidade que eu conseguiria colocar em prática, colocar para fora aquilo que eu sentia e que eu gostava do rap através das imagens, né? Foi um salto do desenho para o grafite. E do grafite eu parti para as artes plásticas, que eu comecei a ler, comecei a estudar e eu comecei a pintar tela. Puxando a outra. Uma coisa foi puxando a outra. Eu já frequentei alguns pontos culturais, assim, mais voltados na Zona Sul mesmo, assim, desse entorno, no centro de São Paulo, através do Sarau da Cooperifa. Às vezes a gente fazia alguns encontros e trocava aquele fluido de conhecimento, né, de amizade. Uma pessoa indicava para você ir em outro ponto cultural, dar uma força, fazer um grafite no local, levar seu trabalho igual o próprio Clareou, que as meninas me conheceram através de lá, a outra artista plástica, a Carol, também participou, Carol Teixeira. E aí acontecia assim, uma coisa ia levando a outra. Para mim sempre foi assim. Conheci uma pessoa, por exemplo, da Casa do Hip Hop, eles me indicaram para fazer um trabalho de educação para o trabalho. Do educação para o trabalho eu fiz um de computação gráfica. Do computação gráfica eu fiz trabalhei num ateliê no Morumbi. E aí do ateliê eu fui para a faculdade e tô hoje aqui. E você estudou o quê? Eu me formei em artes visuais. E hoje você trabalha como artista? Eu trabalho como um arte educador, né? Tá. Eu tenho meu trabalho autônomo, né, como artista e desenvolvo um trabalho também em Diadema como arte educador, no Eldorado. Tá. É complicado, às vezes você tem que ter iniciativa mesmo e se desdobrar, porque não é fácil. Porque às vezes depender da escola formal para trabalhar é meio complicado, né? A gente sabe como é a educação no Brasil e não tem todos os meios necessários para você desenvolver um bom trabalho, né? E aí na educação não formal, através de ONGs, esses pontos culturais, eu descobri uma forma melhor de relacionar, né? O meu gostar de produzir com o trabalho de tentar passar o meu conhecimento. Essas trocas de conhecimento eu valorizo muito, né? Que às vezes é um trabalho meio solitário de artista plástico, né? Que a gente fica meio trabalhando em ateliê, em casa. Diferente do grafite, eu acho que o espaço do grafiteiro é a rua e ele cria na rua e é mais acessível, né? E essa troca de apresentação, de eu me expor, de eu querer informar aquilo que eu sinto, eu acho bem bacana, né? Eu tenho um gênero, eu gosto bastante de vários estilos, né, da linguagem das artes, da música, do teatro, fotografia, do cinema.
eu gosto muito de escutar música, assim, por exemplo, quando vocês chegaram, eu tava escutando Clara Nunes, né? É porque não tem os quadros aqui, mas eu tenho várias imagens, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, que me dá uma energia boa, conceitual de história, até também para mim trabalhar. Gosto de literatura, Castro Alves, às vezes eu leio alguma coisa antes de pintar, para dar uma energia, coloco uma música, um reggae, para me dar uma inspiração, para mim chegar num ponto de colocar aquilo que tem dentro de mim para fora. Das artes plásticas eu gosto muito do Portinari, né? Nessa questão do enraizamento, né? Do Brasil e tal. Lars Lassegal eu gosto do Picasso também. Eu faço grafite também e às vezes até uns conflitos que tem do próprio meio do grafite, por exemplo, no exterior é mais, assim, que o grafiteiro ele utiliza uma técnica que é própria do grafite, é o spray, no caso, né? E quando você foge disso, algumas pessoas acabam desconsiderando aquilo como um grafite, então eu prefiro, às vezes, não rotular, apenas com pintura mural, no caso, ou uma pintura só. O que você faz na rua, isso, o grafite você diz que é mural. É, mural, eu uso pincel, uso rolinho, uso spray, eu uso os meios que eu tenho para criar. Né? E às vezes não agrada tanto, né? Mas em casa, em tela, eu uso, por exemplo, essa tela que está de fundo, eu usei borra de café. Ou eu uso giz de cera, eu uso tinta nanquim ou acrílica. O meu processo, eu gosto sempre de esboçar os desenhos antes, mas eu tenho um portfólio que tem vários desenhos já antigos, assim, desde que eu comecei a desenhar. E eu gosto muito de retomar esses tipos de desenho porque eu reparei que às vezes, por exemplo, na música, alguns artistas com o decorrer do tempo eles vão mudando e deixam umas características de começo meio de lado, assim. Então às vezes eu sempre gosto de resgatar os desenhos que eu fiz primeiro. Por exemplo, esse desenho aqui, essa pintura eu fiz em 2011, ano passado. Só que o desenho pode ser de 2007, 2011, mas naquele devido momento ele coube, porque eu queria mostrar. E assim vai indo. Eu faço os desenhos, deixo eles de lado e um dia eu retomo, ou não. Ou eu pesquiso uma pintura, um desenho. Por exemplo, um trabalho recente que eu fiz, que chama Navio Negreiro, eu peguei umas imagens do navio, estudei as imagens e tal, e aí depois eu fiz uma composição e montei. Fiz o desenho na hora e montei, então é bem diversificado. Assim. Você vai experimentando mesmo. Eu vou experimentando, às vezes. É do momento. E pra você, Denis, o que é belo, o que é sublime nas bordas da cidade, na periferia? O que é belo pra mim eu acredito que a beleza tá naquilo que as pessoas têm mais de mais verdadeiro, assim, quando elas se encontram uma verdadeira natureza. Eu acho que às vezes fica velada por coisas impostas da mídia ou por sonhos que as pessoas têm de consumo. Às vezes elas deixam de ser aquilo que verdadeiramente elas nascem já. O que eu enxergo muito nas crianças, simplicidade, uma pura felicidade. Às vezes as pessoas procuram coisas muito distantes, eu acho. E eu acho bonito quando na periferia as pessoas se satisfazem com um pouco que tem, sabe? Às vezes com um futebol com pé descalço, ou empinar uma pipa, ou um samba na esquina, sabe? Eu acho isso muito verdadeiro e bonito. É o que eu acho de belo. Peço que você digite